to Game 7, baby! Game 7! Game 7! Lloyd Pierce não é mais o técnico do Atlanta. James Harden, para variar, quebrou mais um recorde. E os Rockets estão iniciando o rebuilding mais complicado da história. Eu sou Edson Poyer e isso é tudo que você precisa saber da NBA hoje, dia 2 de março de 2021. Lloyd Pierce não é mais técnico dos Hawks. O time vinha com uma campanha de 14 vitórias e 20 derrotas, e nos últimos 10 jogos o desempenho foi de 3 vitórias e 7 derrotas. Mas o principal problema é a defesa, onde o rating coloca os Hawks na 22ª posição da liga. Sim, o time sofreu esse ano com lesões de Gallinari, Bogdanovic, Chris Dunn, Huerter, DeAndre Hunter, todos se machucaram e perderam alguns jogos, mas o time não estava nem perto das expectativas que criou a partir da off-season desse ano. No total, Pierce teve 63 vitórias e 120 derrotas no comando dos 183 jogos que esteve à frente dos Hawks, e interinamente Nate McMillan assume o papel. Mas uma coisa bem legal que está acontecendo é que Beck Hammon, assistente técnica do San Antonio Spurs, está sendo cogitada para assumir esse cargo de head coach nos Hawks. Em Orlando, os Mavs venceram o Magic por 130-124. E logicamente em mais um baita jogo do Luka Doncic. O jogo foi equilibrado, apesar do time de Dallas ter aberto 18 pontos de margem em um momento da partida. Luka marcou 33 pontos, pegou 10 rebotes e deu 9 assistências. Essa é a 11ª vez que ele lidera o seu time nesses 3 quesitos nessa temporada e a 46ª vez que ele lidera o time nesses 3 quesitos na sua carreira na NBA. A surpresa foi o ótimo desempenho de Porzingis, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo ele errou os últimos 8 arremessos de quadra dele, mas terminou a partida com 17 pontos e 10 rebotes. Pelo lado do Magic, o destaque é sempre ele, sempre o Vucevic, marcou 29 pontos, 15 rebotes e 8 assistências. O Magic agora está em uma sequência de 4 derrotas e estão em 13º no leste, enquanto o Dallas é o 9º no oeste. Na Filadélfia, os 76ers venceram o Indiana por 130-114 com um domínio de Embiid. Se alguém como eu achava que Miles Turner poderia frear o Embiidão, errou e errou feio. Os Sixers dominaram e controlaram o jogo desde o início, chegando a abrir uma vantagem de 31 pontos. Mas o banco do time da Filadélfia também merece destaque. Shake Milton marcou 26 pontos e Korkmaz marcou 19, sendo 6 bolas de 3 pontos. Entre os titulares, Ben Simmons marcou 18 pontos e pegou 6 rebotes. Já Embiid marcou 24 pontos e 3 rebotes, mesmo com o tornozelo esquerdo machucado. Pelo lado dos Pacers, o destaque foi Malcolm Brogdon com 20 pontos, mas para entender como o jogo foi difícil para os Pacers, todos os titulares acabaram com um plus-minus negativo de no mínimo 16 pontos. Os Sixers lideram no leste e os Pacers estão em 9º. Em Chicago, os Nuggets venceram o Bulls por 118-112 com mais um show de Jokic. E sim, ele é um armador em um corpo de pivô. Ele marcou 39 pontos, deu 15 rebotes e 9 assistências, sendo 17 desses pontos no último quarto para fechar a partida. Também merece destaque Murray com 24 pontos e Michael Porter Jr. com 17 pontos e 15 rebotes. Essa é a terceira vitória dos Nuggets em 4 jogos. Pelo lado dos Bulls, Lavine marcou 23 pontos e pegou 9 rebotes, Kobe White 20 pontos e 10 rebotes. E vale destacar que o time de Denver não contou com Paul Millsap, Gary Harris e JaMychal Green, todos lesionados e devem voltar nessa semana. Mas também não contou com Facundo Campasso e Marcus Howard, que ficaram de fora por causa das medidas de controle do Covid.
O Denver é o 7º no oeste e os Bulls o 10º no leste. Agora em Utah. E agora, Utah? Em New Orleans, os Pelicans venceram o Jazz por 129-124. Acreditem ou não, os Pelicans chegaram a abrir 17 pontos de vantagem no terceiro quarto e seguraram a pressão do Jazz no final do jogo. Zion não se amedrontou com Gobert no garrafão e marcou 26 pontos, pegou 10 rebotes e deu 5 assistências. Vale destacar que os Pelicans marcaram 74 pontos no garrafão do melhor pivô defensor da liga. Ingram marcou 26 pontos e Lonzo Ball 23 pontos, 8 assistências, 7 rebotes e 2 bloqueios, o que complica ainda mais a decisão que o time de New Orleans tem que ter nessa offseason, se renova com Lonzo Ball ou se envolve ele numa troca ou se libera ele para fechar com outro time. Além disso, Redick marcou 17 pontos e todos esses números mostram muito bem o que um time precisa fazer para vencer o Utah. Pelo lado do Jazz, Bogdanovic marcou 31 pontos, sendo 7 bolas de 3, Mitchell marcou 21 e mesmo com um número desastroso de pontos no seu próprio garrafão, Gobert jogou bem. Fez 22 pontos, pegou 9 rebotes e deu 5 tocos. Também vale falar que, vindo do banco, Jordan Clarkson marcou 20 pontos. Utah lidera no oeste e os Pelicans são o 11º. Em San Antonio, os Nets venceram os Spurs na prorrogação por 124-113. Essa foi a primeira vitória dos Nets em San Antonio desde 2002. Já de forma normal, Harden foi o melhor jogador da partida e, para variar, ele foi o primeiro jogador na história da NBA a marcar mais de 30 pontos, 15 assistências e 10 rebotes e não cometer nenhum turnover. Irving marcou 27 pontos e Bruce Brown, que nos últimos jogos tem jogado muito bem, anotou 23. Mas o jogo poderia não ter ido para a prorrogação, poderia ter sido até mais fácil para os Nets, pois o último quarto terminou aí numa série de 10-0 para os Spurs empatarem a partida. Os destaques pelo lado dos Spurs foram DeRozan com 22 pontos e 11 assistências, e já Murray e Walker marcaram 19 pontos cada. Mas todos os titulares dos Spurs marcaram mais de 10 pontos. Os Nets são o 2º no leste e os Spurs o 5º no oeste. Em Houston, a draga dos Rockets não termina. Eles perderam para o Cavs por 101-90 e estão em uma sequência, acreditem, de 12 derrotas seguidas. Além disso, para piorar a situação, Oladipo, que foi o jogador que eles conseguiram na troca por Harden, não aceitou uma renovação de 45 milhões por 2 anos de contrato. O que força a franquia a fazer alguma movimentação, fazer alguma coisa para não perdê-lo de graça na próxima off-season, já que ele é um free agent. Ou seja, esse rebuilding de Houston está cada vez mais complicado. Mas voltando ao jogo, Sexton marcou 39 pontos e os Cavs engrenaram com esta partida uma sequência de 4 vitórias seguidas, a maior do time na temporada atual. Já pelo lado dos Rockets, John Wall marcou 32 pontos e Oladipo 20. Um ponto a destacar é o baixo aproveitamento do time de Houston na linha de 3 pontos. Eles acertaram 10 de 31 tentativas, o que também foi um problema no jogo anterior contra Memphis, onde o time havia tido o pior desempenho da história da franquia, com aproveitamento de 27%. Os Rockets são o 14º no oeste e os Cavs o 14º no leste. Já em Portland, na última partida da noite, os Blazers venceram os Hornets por 123-111, com o recorde da franquia de 24 bolas de 3 pontos. Após um primeiro tempo equilibrado, o time de Portland assumiu o controle a partir do terceiro quarto e não largou mais a liderança. E essa liderança chegou a ser de 19 pontos. Carmelo marcou 29 pontos e ao fim do jogo trocou a camisa com o outro Melo, o LaMelo Ball, que marcou 30. Lillard marcou 21 pontos e 10 assistências, já Covington marcou 21 pontos e pegou 10 rebotes. Com isso, os Blazers saem de uma série de 4 derrotas e os Hornets não vencem em Portland há 13 jogos.
Pessoal, por hoje isso é tudo que você precisava saber na NBA. Amanhã estamos de volta. Se inscreva no canal e ative todas as notificações para serem avisados todos os dias quando tem um vídeo novo. Até mais, tchau, tchau.